Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muita história e muitas histórias com H e com E. E no dia de hoje, evidentemente, nós temos aí mais um convidado que vai contar pra gente bastante história e bastante história. Mas antes de eu começar a nossa entrevista, eu quero pedir para você não se esquecer, inscreva-se em nosso canal, dê o like e acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. No dia de hoje, então, a gente tem a agradável surpresa e honra de recebermos aqui o eterno subcomandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Silas Varela Sendim, que quando eu cheguei no Corpo de Bombeiros em 1991, era o subcomandante. A gente estava aqui trocando uma ideia, lembrando até algumas coisas, né, comandante? Muito obrigado por o senhor ter aceito o convite, o senhor ter desprendido do seu tempo, vim lá de Piracicaba para poder gravar o nosso episódio do BombaCast. Muito obrigado, bem-vindo. Eu que agradeço a honra de estar aqui, certo? Já assisti a alguns episódios do BombaCast e o que me motivou até para ficar ansioso por aqui estar foi de alguns que falaram a respeito do interior do estado. E a minha carreira, fora o tempo que eu fui subcomandante aqui em São Paulo, foi toda no interior do estado. Toda no interior, né, comandante? Então, e aqueles que poderiam contar mais história, mais velhos do que eu, infelizmente nenhum deles está vivo para contar. Mas a gente tem orgulho de ter o senhor aqui. E realmente, né, comandante, o nosso BombaCast, ele tem esse intuito, né? É registrar a história, né? Agora, tudo que nós estamos falando aqui vai ficar na nuvem, então se alguém quiser ouvir daqui a 100 anos, vai estar ouvindo. E a gente, cada um que vem aqui, comandante, cada um que senta aí tem uma visão pessoal, uma visão, uma experiência profissional, e sem dúvida nenhuma essa que o senhor vai trazer para a gente, principalmente do interior, vai ser muito enriquecedora. Eu conversando com alguns companheiros, alguma coisa, às vezes eu conto certas coisas que os caras se assustam. Mas como? Era assim? Eu falei, meu tempo era assim. Certo. E também, como eu vivi sempre no interior, eu não perdi, eu perdi aquele relacionamento do pessoal aqui de São Paulo. São Paulo. Então eu venho nas reuniões todo mês aqui no Clube dos Oficiais e o pessoal começa a contar a história da capital, que eu fico impressionado, porque eu também não passei 30 anos no Corpo de Bombeiros e não sei essas histórias. Eu acho que na época do senhor, comandante, eu digo lá no começo da sua carreira, né? Obviamente, a gente tinha mais dificuldade de comunicação, né? Uma outra época, essas coisas eram mais estanques, né? A gente vivíamos realidades bastante diferentes. Sem dúvida. A própria comunicação era telefone. Eu comandava na década de 70 o bombeiro de São José do Rio Preto. Se eu precisasse falar aqui em São Paulo, certo? Eu ligava 01 para telefonista e falava, eu quero falar com o Corpo de Bombeiro em São Paulo. Aquela vozinha assim, coisa, 6 horas de demora. Pô, se fosse emergência, esquece, né, comandante? Tinha que resolver lá. Tinha que. Era 6 horas para você aguardar uma ligação interurbana de Rio Preto para São Paulo. Isso nós estamos falando aí no final da década de 60, né? Eu já estava lá em Rio Preto de janeiro de 70. 70, começo da década de 70. A década de 70. Puxa vida. Mas aí, claro, né, já falamos, tem a história do interior, é do interior. E como é que o jovem Silas Varela Sendim resolveu ser policial militar e bombeiro? Conta essa história pra gente. Aliás, eu não resolvi ser policial militar. Eu resolvi entrar na Força Pública. É verdade. E por que eu entrei na Força Pública? Porque meu pai entrou na Força Pública como voluntário na Revolução de 32. Então ele participou da Revolução, teve algumas ações ali no túnel que vai para o Rio de Janeiro. Da Mantiqueira. Então ele tem uma foto que nós temos num livro que o meu pai era um poeta. Nós editamos um livro com as poesias que
que ele fez no decorrer de toda a vida dele, certo? E ele entrou como voluntário, falsificou a idade, porque ele não tinha idade para entrar, falsificou a idade. Aí, quando pergunto para ele, mas essa toda vocação constitucionalista, ele falou, não, é porque em casa a gente passava fome. E aí eu sabia que tinha toque de rancho e tinha rancho. Vão para a guerra. Vão para a guerra. Certo. E quando terminou a guerra, a Revolução, como São Paulo perdeu, todos os voluntários foram expulsos da corporação. Certo? Depois ele prestou o concurso e ingressou outra vez na corporação, fez escola de cabo, escola de sargento, e era um autodidata. Meu pai, ele tinha a formação acadêmica dele, era o 2º ano do grupo escolar. Puxa vida. Certo. Depois ele lia muito, gostava muito. E como sargento, ele era sargento na academia, os próprios oficiais forçaram ele a ingressar na academia. Então meu pai é aspirante da primeira turma do Barro Branco. Quando deixa de ser CFA. Nesse período. Transição de CFA para... Não, foi quando foi criado o CFA. Quando foi criado o Porque CFA. nessa época tinha escola de cabo, sim. escola de sargento, tudo lá. A minha turma pegou a última escola de sargento lá. Quando eu entrei na academia, foi a última turma de sargento na academia. Mas no tempo do meu pai era tudo praticamente, tanto que era centro de formação e aperfeiçoamento. Uhum. E ele foi da primeira turma lá no Barro Branco. E depois ele aposentou tal, e continuou com uma atividade na corporação. Então, por causa dessa origem do meu pai, eu pensei em entrar na Força Pública. Certo. E já tenho um irmão mais velho, que é coronel também, que é da turma de 62. E eu prestei exame para o CP em 60, em 60. Certo. Passei em todos os exames de educação física, psicológico, no intelectual passei em 3º lugar. E chegou no último exame médico, um médico que fazia exame físico da gente, me reprovou. Então eu era para ter entrado na academia em 60. 60. E aí não entrei. Meu pai, nessa época que meu pai mudou para Piracicaba, fiz o colégio. O senhor nasce em Piracicaba? Não. Eu nasci na Avenida Lins de Vasconcelos. Pô, aqui na Cruz Azul. Eu e meus 5 irmãos. Certo. E agora, mais recentemente, meu bisneto. Certo. Nós vamos falar sobre isso aí, sobre a dinastia Sendim. Mas então eu prestei exame, não passei, fui para Piracicaba e fiz o colegial em Piracicaba. Quando terminou o colegial, o meu irmão já era tenente. Aí ele chega para mim e fala assim, olha, você queria entrar na academia? Agora tem uma inscrição direto para o CFO com bastante vaga. Não tinha o CP na história aí mais. Tinha o CP. Sim, eu digo, mas podia fazer o concurso. Mas já podia fazer direto. E as turmas que antecederam a minha, era tudo turma com 15 alunos, 20 alunos, 25 alunos. Uma turma grande tinha 30 alunos. A minha turma entrou com 120. Aí virou o primeiro bandão. Não, o primeiro bandão a sair, mas não a entrar. Não entrar. Porque a turma que saiu depois da minha tinha entrado no CP. E era também uma turma grande, que é a turma de 66. 66. Certo. Então eu ainda... Meu irmão falou assim, se quiser entrar, presta exame. Eu ainda esnobei e falei assim, eu vou lá, passo em todo aquele exame lá, o médico olha para minha cara e me reprova. Certo. E ele reprovou assim, você entrava na sala dele, ele sentado em cima da escrivaninha, de perna cruzada, de tanguinha de natação, tanguinha,
e um físico avantajado. Ele era o terceiro físico da América Latina. Certo? Então, para ele, precisava ser um físico perfeito. Então, você entrava desnudado, caminhava até ele e voltava. E ele está reprovado. Nem chegava perto de você, estava reprovado. Então, quer dizer, que eu tinha uma lordose, um desvio na coluna, não sei o quê. Reprovou. Quando eu fiz pro CP. Aí, depois eu falei, vou lá e o médico vai olhar para mim e vai reprovar, por que eu vou? Não, o médico não faz. Esse médico não faz mais exame. Não tá mais. É uma junta médica agora. Aí eu prestei exame no CFO. E a minha reprovação foi a melhor coisa que aconteceu. Que é lógico, ganhou tempo, né? Não, tempo sim, mas a minha turma, inclusive, entrou numa época que eu entrei em 94, fevereiro de 94. 64. Que foi o ano da Revolução. Entrei dia 12 de fevereiro. Em março, pois o exército já estava sabendo o que ia acontecer. Então, por isso que a turma, de repente, cresceu na academia. E cresceu e precisava sair logo. Então, a minha turma fez a academia num ano e 10 meses. Caramba, compressão de curso total. Mas também sem férias nenhuma. Sem férias direto. Podia direto a férias. Então, em 3 anos, que seriam normais, você tirar 3 anos de férias, que dá quase 9 meses, quase 3 meses de férias. Você tira 9 meses. Nós fizemos em 1 ano e 10 meses, você somando esses 9 meses, dá quase 2 anos. Quase mais que 2 anos. Mais que 2 anos. E quase os 3. Então, mas o que aconteceu? As turmas anteriores à minha foram a coronel tudo com 30, 31, 32 anos. Eu fui a coronel com 27 anos. A razão está explicada, né? Certo. Então, quando eu saí, eu praticamente estava pegando a compulsória de coronel. De coronel. Certo. Não podia sair antes porque eu não tinha 30 anos. Claro. Mas eu completei 30 anos e já quase pegando a compulsória dos 5 anos de coronel. Então, o fato de eu ter sido reprovado no CP me colocou na corporação numa condição muito boa. Certo. E nesse meio do caminho houve a incorporação da Guarda Civil. Que foi em 70, não é isso? Foi em 70. Quando a minha turma saiu e via pela frente tudo turma pequena, a minha turma com 120, nós pensamos, nós não vamos chegar a major. Acho que é o pensamento de toda a turma, né, cara? Pensamento de toda a turma, certo? Mas porque as turmas da frente tinham poucas vagas. Bom, quando chegou em 70, aí entrou o bando de inspetores da Guarda Civil, um bando não no mau sentido, mas... Sim, mas a quantidade. A quantidade de que entraram, certo? Tanto que entrou 2 por 1. Que a Guarda Civil tinha mais inspetores. Proporcionalmente do que a corporação. Então entrou 2 por 1. Então entrou um monte de Guarda Civil na nossa frente. Só que... Ficou pior ainda o cenário. Ficou pior ainda o cenário. Só que esses inspetores eram tudo mais velhos. Eu queria dizer, era tudo mais antigo. Tudo mais antigo foram embora. E foram todo mundo embora. Você sabe que eu entrei na polícia em 88, eu ainda peguei. Eu sou da época que ainda pegou muitos oficiais superiores, né? Que eram oriundos da Guarda Civil. Né? Oficiais superiores e subordinados. E subordinados, sim, muitos. E eu peguei um subtenente em Marília, oriundo da Guarda Civil, que é a única função que dava para ele, naquela época que não tinha internet, não tinha nada, e que a comunicação era de malote, de documentação. Certo? A única função que eu tinha para esse subtenente é ele pegava lá, ele morava em São Paulo, foi jogado lá em Marília para cumprir a escala dele. E ele, como ele morava em São Paulo, eu chegava na quinta-feira à tarde, entregava um malote para ele trazer documento para São Paulo. Na sexta-feira ele entregava o documento aqui, já ficava a sexta-feira aqui.
Na segunda-feira, ele vinha aqui na Central para pegar a documentação para levar para a Marinha. Então, que era a única coisa que ele podia fazer, certo? Que ele não tinha aquela formação de um subtenente que tem que ser o comandante das praças. Hoje a gente vê a formação, né, que nós damos aos nossos graduados, né, sargento e subtenente. A gente entrevistou esses dias aqui, não sei se eu ouvi entrevista, o sargento Ednei, né, que é um sargento que tem pós-doutorado. A gente realmente hoje tem aí, graças a Deus, né, a gente tem um corpo de praças e oficiais muito especializados, né, comandante? Não tem. O meu filho, que você conhece, ele teve que estudar muito lá no curso de QA, porque o nível dos colegas, todos dele lá, eram Hoje os oficiais QA do quadro administrativo da Polícia Militar são altamente capacitados e de um nível intelectual realmente espetacular. Olha, eu na época do comandante Assunção, em umas reuniões que nós tivemos no QG, eu defendia a tese de que todo mundo devia entrar como praça. Existe esse pensamento, sim. Certo? Por quê? Porque você durante um tempo se acumula uma experiência operacional muito boa, certo? E depois você adquire uma formação acadêmica. É verdade. Academia, mas o senhor sabe que na prática isso está acontecendo hoje, né? O senhor tem acompanhado, né? Porque a grande número Eu não quero cometer nenhuma imprecisão aqui, mas é algo, pela minha lembrança, é algo próximo de mais de 60%, quase 70% dos que ingressam no Barro Branco são praças. Isso por quê? Porque ele já vem de uma experiência profissional e de uma experiência, vamos dizer, acadêmica dos cursos que eles para cabo, para sargento. Formação. Por quê? Porque nas escolas em que tem de uma instituição militar, o sujeito tem disciplina. E você tendo disciplina, você aprende as coisas. Se você não tiver disciplina, não tem escola que faça os alunos aprenderem. Essa é importante da formação. Né, essa é importante da formação e da formação de algumas escolas que têm um certo regime, certo? Existe uma discussão, eu sei que o senhor é uma pessoa antenada, o senhor acompanha tudo isso, mas existe um pensamento, e aliás, algumas organizações adotaram isso, né? Que é o ingresso de profissionais com curso superior e uma formação mais rápida, né? Eu não sei a opinião do senhor, mas eu tenho as minhas críticas a isso aí. Não, né? Eu participei da reunião que acabou com o CP. Coronel Assunção já sabia que a ideia era acabar e, como ele era muito ético, ele chamou um coronel que já estava na reserva, que tinha sido até comandante-geral, que foi o Feliciano, certo? E que era um defensor Feliciano de Oliveira. ferrenho do CP. Então ele chamou o coronel Feliciano, reuniu todos os coronéis da capital aqui, no QG, para discutir se devia ser um ingresso com primeiro grau ou segundo grau. Certo. Então, o Feliciano expôs as razões dele, certo? Aqueles que quiseram expor também expõem. E depois o comandante fez a seguinte pergunta: eu vou chamar e vocês vão responder primeiro grau, segundo grau, primeiro grau, segundo grau. Sério. Aí começou. Eu fui um dos últimos lá no coisa. E todo mundo fala segundo grau, segundo grau, segundo grau, segundo grau. Quando chegou a minha vez, terceiro grau. Eu acho que já deve entrar com curso superior. Certo. Para a polícia militar como um todo, o profissional de direito teria mais coisas. E por bombeiro, depois quase todos os oficiais estão virando engenharia, certo? Mas eles entrariam com o terceiro grau. Isso daria uma economia muito grande do coisa, e um tempo maior para você, de fato, profissionalizar esse coisa. Aí alguns falaram, não, mas o advogado tem faculdade em toda a esquina aí, forma umas coisas. Concordo com você que tem faculdade, por isso a gente concurso. Faz um concurso. O exame da ordem já é um filtro,
o sujeito tem que ter o exame da ordem para entrar e tem o concurso. E outra coisa, da onde é que saem os juízes, promotores, delegados? Sai dessas faculdades, certo? Então nós temos muito mais condições do que essas outras profissões de fato, a formar esse profissional na nossa instituição. Algumas polícias militares. Vou dar um break ao helicóptero. Depois você edita, né? Eu acho que o helicóptero é justamente do pessoal lá. Provavelmente. Ele não está tão longe, ele precisa dar um giro. Vamos retomar? Vamos lá, retomando para a edição 1, 2, 3. Mas, comandante, muitas organizações, polícias militares, corpos de bombeiros adotaram esse modelo, né? E alguns abriram até um pouco mais, né? Eu sei que... Vou cortar de novo. Olha eles aí, amor. Ah, com certeza. Sobrevoando aqui o bombeiro também. Porque o prédio é aqui, amor. Aqui, ó. Nessa direção aqui. Se você subir aqui no prédio, você vê o Joel. Dá 500 metros. 500 metros. Vamos lá, de novo. Para a edição 1, 2, 3. Mas alguns corpos de bombeiros e polícias militares abriram demais, né, o leque, né? Então, por exemplo, ele abre o concurso nível superior, contrata qualquer curso superior. Nutricionista. Aí eu acho que tem que. Não, vamos dizer, não seria só advogado. Sim, ou engenheiro. Né? Administrador de empresa. Sim. Certo? Eu acho que a instituição carece dessa formação de administração. Eu tenho uma coisa que eu discordo na nossa academia hoje. O que está escrito em cima do rancho? Escola de Comandantes. Eu sou contra isso. Porque você, para ser comandante, você não precisa de escola. A gente puxa daí de novo. Então, mas já que ele parou, você não precisa de escola, você precisa de estrela. Certo? Você vira comandante. Certo? O que nós somos, na realidade, temos que ser com coisas, são administradores, são gestores da coisa. Certo? Porque comandar é fácil. Certo? Foi? Comandante, o senhor fala assim, ó. Faz a pergunta que está escrito no topo da... Lá em cima do telhado do rancho da nossa academia, quais são os dizeres que tem lá? Escola de Comandantes. Escola de Comandantes. Eu discordo dessa questão de que estão formando comandantes. Nós precisamos formar gestores. Porque comandar é muito fácil. Porque você impõe a sua vontade de comando, certo? Sem que os outros questionem essa posição sua. Então eu tive poucos comandantes, mas alguns comandantes de certas tendências de impor suas vontades, que faltavam, no meu ponto de vista, questão de ser gestores daquilo que estão fazendo. Impunham simplesmente a sua vontade nas decisões que às vezes implicam até em custos para a instituição e tudo mais. Eu só vou citar um exemplo. Eu comandei Marília durante 10 anos. Eu me lembro. No período desses 10 anos que eu era bombeiro, que não tinha nada a ver com a polícia, mas eu convivia muito com o CPA de Marília, do Comando de Policiamento de Área de Marília. Então, nesse período de 10 anos, passou pelo menos uns 8 coronéis comandantes do CPA de Marília. Então você via, certo? Ele chegava um comandante novo e não gostava de um espaço lá que estava sendo ocupado por uma determinada coisa, ele falava assim, não, eu quero fazer um pomar aqui. Derrubava aquilo que tinha e fazia um pomar. Plantava manga, plantava laranja, plantava coisa, ele faz. A área era grande, certo? E ficava lá um ano e meio, por coisa, certo? Aí na hora que as árvores estavam já crescidas, chegava um outro comandante e falava assim, não, nós precisamos de uma quadra de tênis aqui. Derruba o pomar. Derruba o pomar e vamos fazer uma quadra de tênis. Na qual
o comandante era o único que jogava tênis, e tinha um ou outro que já tinha pego numa raquete que ia para a quadra para satisfazer a vontade do comandante. E quadra, hoje você fazia uma quadra cimentada, tudo, mas uma quadra de saibro, com trabalho danado de manutenção. Certo? Aí chegava outro e falava assim, não, nós precisamos de treinar tiro. Então, falta um stand de tiro. falta um stand de tiro. Tem um barranco ali e tal, apara as coisas, vamos fazer um stand de tiro. Então, quer dizer, isso não é gestão da coisa. Isso é comandar, quer dizer, chegar lá, dar ordem, façam isso e acabou. E praticamente não presta conta para ninguém. Certo? Então, um gestor não, o gestor tem que aplicar os recursos, tudo que ele tem, com uma certa noção do que está fazendo para diminuir custos, certo? Proporcionar mais tranquilidade para a tropa, mais conforto. Certo. É uma visão bastante interessante que o senhor tem. Eu acho que é a visão de muitos, né? Cara, muitos comandantes vieram aqui e é interessante isso enriquece muito o comandante, porque essas visões, né, profissionais, pessoais, frutos da experiência, né? Eu acho que quem está nos ouvindo, né, ouvir um pouquinho dessa vivência é muito importante. Eu concordo que você precisa também ter essa parte de comandamento, porque principalmente na nossa situação de bombeiro que estamos enfrentando emergência, sim, não é hora de ficar discutindo. Não, é de cumprir ordem. É cumprir ordem, certo. Porque você recebe a ordem, você não tem a visão do todo que talvez o comandante esteja dando essa ordem. A experiência é a visão do todo. Então você tem que cumprir sem questionar. Certo? Agora, num momento de administrar as coisas, eu acho que tem que ser ouvido. No momento da governança, né? Da gestão do quartel. Eu vou voltar um pouquinho, aproveitar o ganho que o senhor falou aí de experiência, e eu sei que o senhor teve uma experiência de vida, me parece que como aluno ainda, né? O senhor falou um pouco do seu pai, falou um pouco de Piracicaba, mas o senhor teve uma experiência marcante aí na sua época de aluno, que eu não sei se talvez por isso meio que orientou o senhor a vir bombeiro. Foi isso mesmo? Conta um pouco pra gente. Não, essa experiência vamos dizer, na cidade em que eu moro agora, Piracicaba, foi uma das situações mais traumáticas para a cidade, que foi um prédio, se não me engano, de 15, 18 andares, prédio bem moderno para a época, que tinha o estilo aqui do Copan, aqui de São Paulo. As curvas. Uma ondulada, chamado Comurba. Ele pegou esse nome por causa da construtora que estava construindo o prédio e esse prédio já estava com parte ocupado. O térreo dele tinha um cinema, que na época era tido como o maior cinema do Brasil, que estava já em uso, já tinha, eu frequentei várias vezes. E no térreo também, junto ao cinema, tinha uma galeria. Um lanchonete com coisa e algumas lojinhas de souvenir. E meu pai, ele representava uma editora aqui em São Paulo e ele sempre foi muito ligado a livros. A ler poeta, livros, né? Como o senhor falou. A ler livros e a vender livros. Então ele tinha debaixo do prédio uma lojinha em que ele expunha coleções de livros lá para venda. E ele tinha ido almoçar, e quando ele volta do almoço, ele está atravessando, o Comurba é bem na praça principal de Piracicaba. Quando ele estava no meio da praça, ele diz que ele estava tirando a chave do bolso para abrir a lojinha dele, ele escutou um barulho e um poeirão, e quando começa a clarear, ele nota que falta metade do prédio. Certo? Desabou uma parte do prédio. Desabou metade do prédio. Certo? Inclusive, o curioso é que ele, como militar que ele era, né, ele, na hora que ele percebeu, ele já imaginou que tinha vítima, tinha coisa, e ele voltou, tinha um bar na esquina, para telefonar para o bombeiro. Certo? Quando ele já estava telefonando, o bombeiro estava encostando já. O bombeiro
estava passando na rua de lado do prédio. No momento? No momento daquele. Que coisa. Se ele está passando na outra, o prédio pegava todo um quarteirão. Se o bombeiro estivesse passando na outra rua, ele teria sido atingido. Seria ser atingido pelos Os carros que estavam na outra rua foram atingidos. Certo. Então, Houve muitas vítimas nesse episódio, comandante? Eu sempre ouvi falar em 55. O Caçanica, que estava aqui nesta cadeira. O senhor viu a entrevista dele hoje? E ele me falou coisa que foi 45. Eu acho que eu me lembro foram 55 fatais. Certo. E foi muito trágico para a cidade, porque o prédio, ele pegou uma junta de dilatação, e dessa junta, vendo o prédio de frente, dessa junta para a direita caiu tudo. E as lajes que estavam apoiadas nessa parte que caiu, elas dobraram. Todos os andares. Então ficou aquele prédio pela metade e as lajes dobradas. Assim. E com gente presa nessas lajes. Então a imagem quem passava para ver o prédio caído via parte, porque até que fosse possível retirar. A gente deve ter a imagem disso aí, não tem? Tem. Na edição, vamos colocar a imagem vamos fazer uma pesquisa aí, se a gente achar. Vamos colocar aí o acidente do Comurb, né? Em Piracicaba. Comurba, a gente coloca aí na E tela. A minha experiência foi, eu estava no segundo CFO, era uma sexta-feira. No dia que aconteceu. Eu peguei o ônibus para Piracicaba e no ônibus o pessoal já tinha tido notícia que caiu, o Comurba caiu. E eu estava... E sabendo que o papai tinha loja lá. Que meu pai tinha a lojinha do prédio. Então foi uma viagem que normalmente durava naquele tempo umas 3 horas e meia. Durou para mim umas 15, 20 horas para chegar, porque estava com uma tensão muito... Claro. Eu cheguei, a minha casa ficava logo onde eu parei do ônibus, eu desci, cheguei em casa, não tinha ninguém em casa. Aí o estresse aumentou. Aí eu fui para a praça. Certo? Infelizmente, lá na praça eu encontrei o meu pai e encontrei também o nosso maior herói do Corpo de Bombeiro, o Tenente Hélio Barbosa Caldas. E como aluno, como coisa que se tinha aprendido que se apresentar, eu fui me apresentar para ele e me oferecer. Tô aqui, se eu estou aqui, se precisar de alguma coisa. E ele, o Caldas, sempre muito educado, muito gentil. Não, aluno, pode ficar sossegado, que já está tudo sob controle e tal. E ficou por isso. Bom, o nosso herói chegou aqui no bombeiro e comunicou que eu tinha me apresentado para coisa. E aí mandaram isso para a academia. Então foi lido lá. Imagina um aluno recebendo um elogio desse. Que maravilha, né? Provocado pelo Coronel Caldas. Certo. Capitão na época. Não, tenente. Tenente. É verdade. Foi anterior aos episódios dos incêndios. Foi anterior. Ele era tenente. Mas isso foi um fator que determinou assim na sua opção pelo bombeiro, ou o senhor já pensava nisso nessa época? Eu não sou dessa geração de criança que fala assim, não, meu sonho desde que nasceu era ser bombeiro. Eu confesso que nunca tinha pensado nisso. Depois, no terceiro ano, a gente faz aqueles estágios nas unidades especializadas. E agora, semana que vem, dia 1º de maio de 65, eu dei um serviço aqui no Corpo de Bombeiro. Não nesse prédio bonito que tem hoje, era aquele prédio antigo da Anita Garibaldi. Uhum. Certo. Então eu passei um dia de serviço aqui. E gostei do jeito do serviço. Primeiro, naquele tempo, não era tantas as ocorrências, não eram tantas. Certo. E o tenente que estava... Ou talvez fosse, mas não chegava, né? Não chegava. Certo. Mas o tenente que estava de serviço era
era boleiro. Então logo teve a revista e tal, falou assim, quem que joga bola, vamos para a quadra jogar bola. Então foi uma beleza, até quase a hora do almoço, não teve ocorrência nenhuma, certo? Mas na hora que você senta para comer a primeira garfada, é sempre nesse momento. Aí saímos para uma ocorrência ali na Rangel Pestana, né? Que sem ter curso de perícia de incêndio, para mim foi colocado. Criminoso. Foi criminoso, mas com pouco, e por puro acaso, que não cresceu. Era feriado, estava tudo fechado, e tinha uma oficina mecânica que um cidadão passou e encostou na porta, aquelas portas de aço, de correr, encostou na porta e se queimou, ele viu que estava quente demais. Aí que desconfiou que estava pegando fogo lá dentro. Desconfiou e ligou para o bombeiro, falou assim, olha, encostei numa porta aqui, tá não quente. estou vendo fogo, não estou vendo fumaça, mas está acontecendo isso. Aí nós fomos para lá. Aí chegamos por lá e de fato estava quente a porta. Bem quente. Aí nós forçamos a porta de coisa e estava junto da porta uma vasilha com gasolina, com coisa. Pegando fogo. Que o cara deixou perto da porta e depois embora. jogou alguma coisa por baixo da porta e foi embora, certo? E só graças ao sujeito ter encostado na porta lá, a coisa não cresceu. Foi para frente. Mas isso era terceiro CFO, fazendo estágio. Fazendo estágio. Então, depois teve um outro incêndio na São Luís aqui, no 8º andar de um prédio, numa lixeira, e à noite aqui na Liberdade, um restaurante, uma pizzaria que pegou fogo na cozinha também. Mas isso não definiu ainda a minha ida para o bombeiro. Certo? Quando você sai aspirante, você dá 3 opções para onde você quer ir. Bom, minha família morava em Piracicaba. O único batalhão de polícia que tinha na área era Campinas. 8º Batalhão. Então eu coloquei primeira opção, 8º Batalhão. Segunda opção, a noiva era de São José do Rio Preto. 17º. Certo. Aí eu pensei, bom, eu estou querendo ir no interior, mas e se não der para vir para o interior, se eu ficar na capital? Aí eu pus corpo de bombeiro. Mas eu não era da cabeça da turma, mas também não era do finzinho. Estava no meio do sanduíche. Estava no meio da coisa. E a minha primeira opção foi atendida. Porque foram mandados para Campinas 8 aspirantes, certo? E eu ainda era o segundo ou terceiro mais antigo da turma que foi. Então eu fui bem atendido na minha primeira opção. E que já era tendência de eu permanecer lá. Naquela época, não tinha corpo de bombeiro do estado. Certo? Na verdade, tinha companhias independentes. Dessa época. Não era. A história é a seguinte. Tinha 2 batalhões de bombeiro. Deixa eu tomar sendo. Tinha 2 batalhões de bombeiro. Primeiro batalhão no Santos, no litoral, que pegava todo o litoral e o Vale do Paraíba. Certo? E segundo batalhão de bombeiro, que pegava o resto do interior. E bem dividido o estado. E uma companhia independente em Santo André. É isso que eu lembrava. Em Santo André, certo? Que pegava o ABC ali, no modo geral. Certo? Então, eu fui para o 8º Batalhão, estava lá tranquilo, curtindo a vida de aspirante no batalhão. E o comandante do 2º Batalhão de Bombeiros, na época capitão Hernani Benedito de Tolosa, certo? Que depois chegou a ser subcomandante aqui, quando o bombeiro, uma época, quando construía aqui o nosso prédio lá, esteve na São Joaquim, teve um tempo que... Que na Rua São Joaquim. Isso. Ele era o subcomandante, que não tinha na época o nome de subcomandante, era o chefe do Estado-Maior. Chefe do Estado-Maior. Chefe do Estado-Maior. Aproveitar essa pausa que o senhor fez aí, comandante, rapidinho para a gente falar. Estamos aqui desfrutando, né? Saboreando o nosso cafezinho do nosso Bomba Café. Bomba Café, o café temático aqui na rua Anita Garibaldi, número 25,
que a gente convida você para conhecer. Aqui a gente tem peças de exposição, históricas do bombeiro, fotografia, uma parte pequena do nosso acervo que conta a nossa história. Venham conhecer o nosso Bomba Café. Comandante. Venham conhecer Bomba Café e o café. E o café que é bom, né? Tá bom, tá muito bom. O café dos heróis. Eu lembro da coisa que em Piracicaba tinha um coisa, infelizmente já faleceu, que se tornou um grande amigo meu, tinha uma rádio de Piracicaba, a rádio educativa de Piracicaba, ela tinha um entrevistador, tinha um programa grande pela manhã, mas um entrevistador que eu não conhecia, e ele dava notícias notícias de segurança, notícias de todas, e de vez em quando entrevistava pessoas da cidade. E eu estava no carro uma vez, e ele entrevistando um profissional de fotografia. Também profissional com aquelas coisas técnicas de fotografia, de coisa, que eu imaginei assim, acho que tem meia dúzia de pessoas. Entendendo o que ele está falando. Entendendo o que ele está falando. Sério. Aí eu fiquei curioso, falei, pô, será que o entrevistador aí não carece de alguém para falar sobre os problemas de segurança do bombeiro, da polícia? E eu peguei e liguei depois. Liguei para a rádio, conversei com ele e expus. Falei, eu sou aposentado do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar. Então, quando você tiver alguma notícia de segurança para dar e quiser algum comentário... Estou à disposição. Só vem amanhã aqui. Certo. E fiz uma boa amizade com ele, e pelo menos a cada 15 dias eu estava na rádio conversando. E o senhor fazendo trabalho de educação pública e de prevenção primária. De correndo certo. Então eu comentava, eu orientava as coisas que precisavam ser orientadas e tal, e foi muito tempo, certo. Até que ele mudou o prefeito, e como era uma rádio mantida pela prefeitura, acabaram tirando ele do programa e parou. Eu vou aproveitar essa sua fala aí, comandante, para falar um pouquinho da sua história com o interior. Então, mas deixa eu só completar essa história do coisa, porque eu lembrei porque ele também, no programa dele, ele era patrocinado por uma marca de café ali da região, de Piracicaba. Certo. Então ele falava, não, você precisa tomar o café, coisas, e como era rádio, não tinha essa necessidade. Não tinha imagem, né? Não tinha imagem. Então ele pegava a xicrinha assim e só batia, fazia o barulhinho na xicrinha, agora vamos tomar um cafezinho. E não tinha nada dentro. E não tinha nada dentro. Depois que acabava a entrevista, aí nós íamos tomar o cafezinho. Mas aqui o bom... É o rádio, né? A magia do rádio. Agora, aqui você é obrigado. Falou no cafezinho, você tem que mas o podcast, ele, na verdade, ele é o rádio com imagem, né? Porque o formato é de rádio. O formato é de rádio, né? É de rádio, só que a gente tem a imagem, né? Legal. Mas eu dizia, então, da sua história com o interior, né? Porque o senhor já se formou no CBO e foi para o interior. E certamente o senhor tem passagens marcantes em algumas unidades. Mas o que aconteceu? Aí esse que eu estava falando, que eu estava no 8º Batalhão, o capitão Tolosa foi me procurar. Foi me procurar, e ele conhecia meu pai, conhecia meu irmão, que era tenente. Meu irmão era tenente no 8º Batalhão ali. Certo. E aí ele era um capitão que veio na academia, conferiu toda a relação dos aspirantes, certo? E viu meu nome lá que eu queria. 8º Batalhão, 17 e... O bombeiro. O bombeiro. Aí ele falou, Sendinho. Aliás, Sendinho não, porque naquele tempo eu não era Sendinho por causa do meu irmão. Eu era Varela. Certo. Varela. Eu fui lá na academia e vi que na relação lá que você pediu 8º Batalhão, 17º Batalhão do interior e Corpo de Bombeiro. Então eu vi que você quer o interior e quer bombeiro. Por que você não vem trabalhar comigo aqui que você está? No interior e no bombeiro. Eu, aspirante, e pode. Eu falei, é só você falar que fala, pode pôr meu nome. Aí ele, que foi atrás, que eu terminei o estágio, já classificado no 2º
bebê e adido ao Corpo de Bombeiros de São Paulo, da capital. Porque não tinha nada a ver com o interior. Sim, entendi. Porque quem coordenava tudo era uma inspetoria de bombeiro no quartel-general. No quartel-general. Então, por isso que tinha lá na sala dos comandantes a galeria de inspetores. De inspetores do corpo, certo. Então, o Corpo de Bombeiro de São Paulo, eu vim fazer o CBO adido a São Paulo. Não pertencia ao Corpo de O Bombeiro. senhor ficou quantos anos em Campinas? Em Campinas eu fiquei... Bom, primeiro, esse capitão Tológio era meio malandro assim nas propostas que ele fazia. Não, porque eu sei que a sua família mora em Piracicaba, então você vem aqui para Campinas, para o segundo bebê, e eu preciso de um oficial em Piracicaba, então você vem para cá, eu te mando para Piracicaba. Bom, eu fui fazer o CBO, eu cheguei lá, me apresentei e tal, terminei o CBO, achando que eu ia pegar o ônibus para Piracicaba. Direto para Piracicaba. Ele falou assim, mas eu não vou te mandar para Piracicaba agora, porque eu quero que você pegue uma experiência aqui da administração. Eu até achei razoável, porque naquele tempo somente você não tinha muita noção da administração da coisa, você precisava de um. Aí, daqui uns 6 meses eu te mando para Piracicaba. Tá bom, esperei 6 meses, fiquei lá rodando, como estava o efetivo de oficiais completos, rodando secretaria, tesouraria, almoxarifado, tudo fazia. Fui aprendendo todas as funções. Que, aliás, foi muito bom. Passou 6 meses, ele me chama e fala assim, eu não preciso, lá no Piracicaba não tem muito problema, eu preciso de um tenente em São José do Rio Preto. Ele sabia que eu... Tinha noiva já. Já tá. Aí eu falei, tudo bem, eu vou para Rio Preto. Vamos para Rio Preto. Aí me segurou lá mais 6 meses enrolando a coisa. Certo. Aí terminou os 6 meses. Certo. Eu tirei férias e fui para Rio Preto para passar as férias com a noiva lá, né? Certo. Aí eu fui no batalhão. E o coronel que comandava nem CPA não tinha naquele tempo, era batalhão. O comandante do batalhão, eu conhecia meu pai, certo? E pegou para mim e falou assim, Cendi, você está sempre aqui em Rio Preto, a noiva daqui e tal, por que você não vem? Por que você não vem trabalhar comigo aqui no policiamento? Eu assim, na hora, eu falei assim, pode pedir, coronel. Pode pedir por coisa que eu venho, certo? Sabendo que o capitão Tológio estava enrolando. Estava enrolando. Aí terminou as férias tudo e logo apareceu o documento lá no... Coisa me consultando se de fato eu queria vir. Eu ir pro 17º. Aí o Tológio ficou bravo comigo, me chamou lá e falou, você não sabe o que você quer? Eu falei assim, comandante, eu sei o que eu quero. Quem não sabe o que fazer comigo é o senhor. O senhor já me prometeu Piracicaba. São José do Rio Preto. Ficou 6 meses aqui, certo? Falou que era Rio Preto, ficou mais 6 meses. Eu vou casar daqui 1 mês. Aonde que eu monto minha casa? Aqui em Campinas? Piracicaba? São José do Rio Preto? Aonde que eu monto minha casa? Pode montar em Piracicaba, você vai para Piracicaba. Aí tá bom. Aí comecei a montar a casa em Piracicaba. Ele, depois de eu casado, ele ainda me segurou mais 1 mês em Campinas. E eu só vi porque ele saiu para fazer o CAO e o comandante que ficou lá. Transferiu o senhor. Me transferiu para Piracicaba. Então, essa foi a minha entrada no Corpo de Bombeiros, certo? Via 2º Batalhão de Bombeiros. Via 2º Batalhão de Bombeiros, certo? Que tinha acho que 6 ou 7 cidades que tinham bombeiros. Esse processo todo de o senhor chegar no 2º Batalhão de Bombeiros e o tempo que o senhor ficou lá, foram quantos anos? Eu cheguei em Campinas em 66, certo? Fui para Piracicaba em 67, já quase no fim, e fiquei lá até janeiro de 70. Que é janeiro de 70. Aí fui para São José do Rio Preto.
que ainda continuava bebê, Ainda era o segundo bebê. segundo bebê. Desse período, digamos assim, dos seus primórdios, né, no Corpo de Bombeiros, qual o fato marcante que o senhor tem em termos operacionais? Operacionais tem ali, nesse tempo de Campinas, eu não sei se é que você notou nesse papel que eu fiz aqui, capacete branco, tá escrito a tinta aqui. O que foi um fato mais curioso na coisa de importância na parte de comandamento operacional, que naquela época existia, quem comandava tudo era o Exército, então tinha uma Inspetoria Geral de Polícias Militares em Brasília. GPM. GPM, que tinha um general, que era o chefe dessa inspetoria. Tem até hoje. Tem até hoje, eu não sabia isso que ainda tinha, que ainda estava em vigor. Eu fui uma vez lá, e tem umas histórias interessantes para contar também. Mas o general, chefe da GPM, foi em Campinas para fazer uma visita no segundo bebê. Eu, nessa época, eu já estava em Rio Preto. Mas ele foi à reunião, como era segundo bebê, pegava o estado inteiro. Todos os oficiais do estado, fora o litoral e o Vale do Paraíba, em São Paulo, todos os outros oficiais foram chamados para essa visita do general. E a visita foi normal, com aqueles bate-papo normais dessas visitas. Até que, na hora de estar no pátio lá apresentando a continência, despedindo do general, tocou o alarme de incêndio. E já era o segundo socorro. Já tinha ido a primeira guarnição. Já tinha a primeira coisa. E todo mundo ficou oriçado, esperando. O general embarcou, aí foram para esse incêndio todos oficiais do interior do estado. Estava tudo reunido lá. Estava tudo lá, foi tudo reunido. Então eu pus aqui capacete branco, porque tem até naquele livro do Edson e a esposa dele, Sim. Tem essa história do capacete branco. Está registrado? Está registrada lá. Ai, que legal. Por que eu registrei? Tá aqui, ó. História de bombeiro. Tá aí. Porque nessa ocorrência estavam todos os capacetes brancos do Estado. Então você imagina, num incêndio pelos efetivos que tinha em Campinas naquela época, acho que tinha mais capacete branco do que tropa. Então era Um fato sui generis também, né? Tava todo mundo lá. Então, mas só eu e mais um tenente de Araraquara, Carreira, se não me engano, certo? É que ficamos do outro lado da rua, de braço cruzado, e assistindo. Porque não tinha espaço para capacete branco da ordem nenhuma. Porque um gritava uma coisa de um lado, outro gritava outra do lado. Coitado da tropa deve ter ficado apavorado. Sorte que a coisa não atingiu grandes proporções, apagaram. Mas o que ficou marcado foi um mar de capacete branco. Um mar de capacete e a falta de um comandamento numa operação. Certo? Então, aqui em São Paulo, às vezes aparece vários capacetes brancos, mas com uma sequência de que tem tenente, pode aparecer mais um de outra área, mas tem um que é mais antigo, já vai assumir. Chegou o capitão, é o que ele já assume. Felizmente, hoje a gente está solidificado o SICOE, né? Sistema de Comando de Operações de Emergência. Então, você coisa, mas naquele tempo... Não tinha. Imagina no interior. Pô, certo? Então, nessa época que eu fui para Piracicaba, eu era segundo tenente. Então, uma baita de uma experiência de coisa. Sem dúvida. E eu não me deram uma coisa para apagar fogo. Me deram um quartel com 23 homens na época, certo? Para mim administrar. E com uma baita formação em administração que você tinha na academia, que era praticamente zero. Certo? E um marcante que tinha nessa época, certo? Eu cheguei em Piracicaba, certo? E ia na prefeitura e falava assim, eu preciso de comida para o rancho. Isso é problema do Estado. Eu ia com o meu comandante em Campinas, com o capitão Tolói. Olha, isso é problema da prefeitura. Não tinha convênio. Certo? Não tinha documento nenhum. Botaram o bombeiro lá em Piracicaba e
Se o prefeito se alinhasse bem e ajudasse coisa, senão... Aí eu cheguei à conclusão que não era problema da prefeitura, nem do Estado. O problema era meu. Certo? Então você fazia o que podia. Na manutenção de viatura, tudo tinha uma empresa grande lá que tem, até hoje, que tinha uma oficina muito grande de fresa, de usinagem. Ajudava na manutenção de equipamento, de viatura. Ajudava, fazia peça. Fazia peça. Eu tinha. As minhas viaturas, uma delas está no museu aqui, na coisa, que é aquela Comandante Assunção. Ah, Comandante Assunção era de lá, né? Que eu usei várias vezes. E é uma viatura de 1936. 36. Certo? Então eu corri várias vezes com ela, puxando o sino. Ela tinha um sino na frente da grade do radiador. Puxa vida, viatura 36, nós já estávamos no começo da década de 70, né? Então, a viatura tinha 34 anos, pelo menos. Depois, certo. E eu corria para incêndio, puxando uma cordinha para bater o sino. Certo. Então você tinha que dar manutenção para essas viaturas, você tinha que se virar. Normalmente o jantar da turma, a gente se cotizava, arrumava coisa ali, e fazia um sopão, uma coisa para alimentar. Imaginando, comandante, assim, claro que eu sou de uma época posterior a isso, mas ainda assim, né, estamos falando aí do final dos anos 80, havia ainda, né, a gente enxergava, né, pelo menos eu que sempre trabalhei em São Paulo, o interior como um desafio, né? Onde quem trabalhava lá, principalmente os oficiais da gestão, tinham que realmente ser criativos, né? Tinham que realmente desprender de muita boa vontade, né, para fazer o serviço de bombeiro acontecer, né? Aqui tem uma coisa que você notou, que você não deve ter entendido. Expansor hidráulico. Isso aqui é de Rio Preto. Isso já da sua época é de Rio Preto, né? Rio Preto. Aqui, de Piracicaba tem aqui Armandado. O que você entende por armandado? Deve ser algum sistema de ar comprimido para... Você pega uma mangueira, uma coisa e leva para onde o sujeito vai respirar. Pode fazer isso Isso é uma inovação feita lá no solução... Uma grande inovação. Claro. Certo. Feita, sabe com o quê? Você já viu falar em freio a ar? Freio a ar de caminhão. O que tem Então uma bomba, um compressor, né? E um reservatório. Mas é um compressor de coisas, de diafragma. De diafragma, sim. Certo. Então nós pegamos um compressor daquele de diafragma, certo? E adaptamos uma alavanca e você comprimia aquilo lá e mandava o ar para mergulhar. Para o mergulhador. As profundidades não eram muito, o Rio Piracicaba ali não é muito. E dava muita pesquisa, comandante, no Rio Piracicaba? Dava muita. Principalmente assistente do banhista. Naquele tempo tinha um clube chamado Clube de Regatas de Piracicaba, que tinha muita atividade de barcos no rio. Certo? Então você pegava, quem era só do clube, pegava uma catraia, coisa, e saía remando. Não tinha jet ski, não tinha nada disso. Mas tinha umas canoas, coisas que o pessoal saía. E boia, certo? Então, como tem uma certa correnteza, o sujeito pulava ali onde que tem a correnteza do salto e descia o rio 4, 5 quilômetros, depois subia a pé, carregando a boia. Certo? Então dava muito problema de afogamento. Certo? Então, depois, hoje não tem mais porque o rio agora ainda está numa época que tem. Agora, uns 15 dias, saiu um vídeo lá, eu até passei no grupo de coisa, que alguém filmou peixe subindo aquele salto lá, que era uma beleza. Está voltando, né, comandante? Está voltando. Isso volta todo ano na época de chuva. Na época da chuva. Daqui para frente, começa mais a secura, certo? Acaba a água do rio. Aí a água não fica que nem o Tietê aqui, mas fica uma água mais poluída, mais grossa, do que, certo? Que não tem peixe que se atreva. Que aguenta ali, né? Que aguenta ali, certo? Então, mas naquele tempo,
tinha muito pescador, o sujeito que ia pescar. Eu mudei para lá, eu tinha 17 anos. Então, eu pescar, meu pai era louco para pescar, nós mudamos para Piracicaba, mais por causa do rio, sério. Por causa do rio, por causa do meu irmão, que estava com a ideia já de entrar na Exalc, lá na escola de engenharia. De engenharia agronômica lá em Piracicaba. Então meu pai falou assim, como eu e o outro já era tenente, e eu já estava com a ideia de entrar na polícia, então ele falou, esse aqui eu não posso ficar mantendo ele aqui, porque tinha, além do que era já tenente, esse daí tinha mais 3 irmãs mais novas. Família grande. Então eu falei assim, ele não tem condições de ficar mantendo um filho fora para estudar, né, naquela época. E ele então, já que você quer para agronomia lá, nós vamos mudar para Piracicaba. Aí mudamos. Foi antes até, nós fizemos um colegial lá em Piracicaba. Chegou a torcer pro 15 nessa época aí? Olha, nessa época até que eu torcia, como na época de criança aqui em São Paulo, eu tinha que torcer para algum time. 15 Piracicaba. Hoje eu tenho raiva do futebol profissional. É duro mesmo. Todo mundo desencantou, né, comandante? Eu acho absurdo, porque a coisa não funciona à base do esporte. É dinheiro. Virou outra coisa. Virou outra coisa. Agora, com esse negócio de aposta, a coisa vai piorar. Vai piorar muito. Então, na época, já que você tocou no 15, a última missão desse carro que está no museu do Coronel Assunção, foi em 69, o 15 ganhou, não sei se subiu para a primeira divisão, eu sei que ele ganhou um campeonato. E esse carro, eu fui pegar o time do 15 na entrada da cidade, desfilamos por várias ruas com aquele carro aberto. Era aberto, né? Todo mundo aplaudindo o time do 15, que tinha chegado a uma posição mais elevada, certo? E fomos para a praça para fazer um oba-oba na praça central da cidade. Lá. Aí tinham armado um palanque, não é aqueles palanques bonitos que você fazia lá na escola de bombeiro, certo? Com tudo de metálico, tudo de sarrafo. Ripa de madeira. Ripa de madeira, sarrafos e vidro. E, certo, juntou gente em cima daquele palanque lá, que o palanque quebrou. Mas isso então foi a última missão da viatura? A última missão da viatura. Não é operacional, mas... Não, é operacional. Operacional. É operacional. Por quê? Porque na quebra do palanque, quebrou uma perna e teve um ferido. O padre. O padre fraturou. Socorre o padre. Fraturou os tornozelos. Aí pegamos o padre, botamos na viatura e levei para Santa Casa. Quando estava saindo da Santa Casa, aí para ir para o quartel, a viatura quebrou e aí nunca mais funcionou. Aí foi para o museu depois. Não, aí a história é pior. Aí logo depois eu fui embora. Isso aí foi em 69, eu fui embora. Aí o coronel Massotti, que era lá de coisa, ele colocou essa viatura no zoológico de Piracicaba, que tinha em exposição no zoológico, também foi montado lá, um avião bimotor, um DC-10. E ele colocou do lado, em cima do coisa, essa viatura do bombeiro, que a molecada ia lá para brincar. Mas com o passar do tempo, foram depedrando essa coisa. Tiraram o farol, tiraram coisa. Aí o bombeiro, o Massotti, retirou a viatura e levou para o quartel. E o Assunção, quando estava no comando, foi em Piracicaba, e eu não sei porquê, porque eu estava em Marília, mas eu acabei indo em Piracicaba, né? E eu estava junto com ele lá no... E ele viu a viatura em cima de uns cavaletes lá, completamente depenada. Ele deu uma volta em torno da viatura, olhou e falou: eu vou recuperar essa viatura. Tinha um subtenente do lado assim que deu uma risadinha. Certo?
Ele virou para o subtenente, está dando risada? Eu vou reformar essa viatura e ela vai vir rodando de São Paulo aqui para mostrar para você. Mandou o Braz. Já teve aqui, ele contou um pouco dessa história, Coronel Braz. Mandou o Braz recolher a viatura, mandou reformar a coisa. E o Braz. E está nosso acervo até hoje. Certo. E o Braz ligava, mandava, naquele tempo era Telex. Mandava o número da peça, o ano do carro, tudo assim, e vinha dos Estados Unidos, original do farol, tudo. Um trabalho de recuperação sensacional, né, comandante? Por isso que ela tem o nome de Coronel Assunção. Certo. Poxa, olha, você contou uma história aí que eu não sei. Essa parte da história eu não conhecia. E depois, aí eu estou no subcomando e o Assunção quer que essa viatura puxe o desfile de 7 de setembro ali na Tiradentes. Aí chega para mim e fala assim: Sendinho, você foi o último a usar a viatura. A usar essa viatura, você vai comandar o desfile. O argumento era bom, né, comandante? Era bom, certo. Comandante, o senhor falou aí do subcomando, né? A gente ia chegar lá. Mas o senhor chega no comando do subcomando do Corpo de Bombeiros, do comando, começo da década de 90, né? 91, com uma história toda construída no interior de São Paulo. Eu acho que para a época, né? Bom, eu cheguei no bombeiro nessa época, então eu já me deparei aqui com o senhor subcomandante. Como é que foi para o bombeiro essa perspectiva de vir um subcomandante com essa experiência que o senhor tinha do interior? Isso aí é a inteligência do Sampaio, certo? Que eu até hoje eu tenho certeza que ele me escolheu para vir, certo? Vamos começar a história do começo. Por favor. Certo. O Fleury já estava eleito, certo? E o Sampaio ia ser o comandante do Corpo de Bombeiro. E ele, o Assunção já tinha conversado com outro coronel, não vou falar o nome, mas já tinha escolhido um outro coronel para ser o subcomandante. Certo? Desceu na sala do... Nessa época, o Coronel Assunção já era o comandante-geral. Já era o comandante-geral. Ele não era o comandante-geral, ele também estava escolhido. Estava ainda aqui no prédio, ele desceu na sala do Sampaio e falou, você vai ser o comandante do Corpo de Bombeiro e fulano vai ser o subcomandante. O Sampaio olha para ele e falou assim: não vai ser o subcomandante. Não, mas quem que vai ser o teu subcomandante? Eu vi aí na relação dos coronéis, aliás, dos coronéis não. Nós éramos tenentes coronéis. Certo. Que estão para ser promovido e não tem outro aqui. Falou, não, meu subcomandante vai ser o Sendinho. O Sendinho está lá em Marília. Faz 10 anos que ele está lá. O CPA lá, o coronel está saindo. Vai ter vaga lá? Vai ter vaga lá, ele assume a polícia lá. E eu já tinha essa ideia de que eu assumiria a polícia lá. Certo? Estava chegando a minha vez. O Maiorino, que era o comandante, eu já conhecia, eu sabia que ele ia sair. E eu já estava começando a analisar Marília com um viés policial, né? Pensando em algumas coisas que eu iria implementar como comandante do CPA. Mas aí o Sampaio me liga. Eu estou lá na minha salinha lá em Marília, ele liga: ô Sendinho, só fez assim, você viria para São Paulo para ser subcomandante aqui do Bombeiro? A minha resposta para ele, pode perguntar para ele. Eu falei assim: Sampaio, para continuar no Bombeiro, em qualquer lugar do mundo. Certo. Tá bom. Desligou, falou, porque o Assunção falou assim: não, ele vai ficar lá. Posso ligar para ele? O Sampaio ligou, eu confirmei. O Assunção falou: ele confirmou, ele vem. Certo. E aí que eu fui. Agora, por que o Sampaio me escolheu? Porque o Sampaio tinha experiência enorme aqui de gestão e da capital. Da capital. Mas nunca trabalhou no interior, embora seja oriundo Sim.
de Lorena, Lorena, né? ele não tinha vivência do interior. E aí ele sabia que ele ia comandar o Estado. Então ele Precisava dessa visão. ele precisava dessa visão do interior, certo? Então nós viemos aqui por causa da lucidez do Sampaio em querer complementar a experiência dele com uma experiência da onde ele não tinha, que era o interior do Estado, certo? E por isso que nós nos demos muito bem, ficamos 4 anos juntos aqui. É verdade. Certo? Não... Mas foi um período, eu vou dizer da minha visão, comandante, chegando, né, aspirante no bombeiro, de muita efervescência, né? Já esteve aqui o coronel Braz, como eu já disse, o coronel Dadil, o coronel Gil, que rememorou alguns fatos, né, que o senhor evidentemente também é personagem, mas eu digo efervescente porque assim, recém saído da revisão constitucional, né, quando houve a elevação do Corpo de Bombeiros da unidade orçamentária. Então a gente chega aqui, eu estou dizendo a visão da minha geração, né, naquele momento, num momento muito pungente, né, de muita efervescência, de muitas coisas acontecendo e de evoluções, né? O senhor pega exatamente esse período. Né? Sim, certo. Então era como você falava, a coisa fervia, meu, de providências, de decisões, de coisas do comando que o senhor é da geração, é no seu comando que chegam grande parte das importações, né? Dos sim, equipamentos, né? Que alguns nós temos até hoje. Não foi na minha gestão que eu fui um tempo da diretoria de finanças. De finanças. Por que eu fui da diretoria de finanças? Porque eu cheguei depois de uns 6 meses de subcomando, eu cheguei para o Sampaio e falei assim: Sampaio, quero acabar com a função de subcomandante. Ele falou: pô, mas o que você está querendo inventar? Eu falei assim: não tem, a minha função ali não tem razão. Mas como? Eu chegava de coisa, para dizer, não estava em cima da mesa as pastas, porque não cabia. Então era do lado aqui, assim, tinha uma montanha de pasta que eu tinha que encaminhar para o comandante. E pegava pessoal, operacional, finanças, interior, tudo. Eu tinha que encaminhar para o comandante. Agora, quem sou eu para entender de tudo? Para encaminhar com uma certa informação. A minha sugestão é essa, assim, porque eu não tinha condições de vivência de todas essas áreas. Falei: não, eu acho que a coisa deve ser diferente. Ele falou: como? Eu queria departamento. Então, departamento operacional, departamento de finanças, departamento de pessoal, departamento de coisas. E o chefe de departamento vem aqui discutir as ações de sua área direto com você. Tem mais condições de opinar. E o que eu faço com você? Eu falei assim: você me coloca onde você achar que nesses departamentos que eu seja mais importante. Você acha que eu vou me dar bem em tal departamento, você coloca nesse departamento que... Certo. Aí ele veio: tá bom, vamos fazer isso. Você vai para finanças. Eu falei: Sampaio. Aí você judiou Que presente. Você judiou do pessoal do interior. Pô, minha vivência de finanças é vivência vamos dizer, de poucas verbas do Estado e das prefeituras, de coisas que você tem que dar uma administrada. Mas não aquilo de alta cúpula aqui de finanças. Eu falei: não, mas é uma função que eu quero alguém de confiança. E a parte técnica, eu sei a equipe que está lá, porque eu que formei essa equipe. Então você simplesmente vai chefiar essa turma, mas é... E aí foi até um certo tempo, eu fiquei na finança, até que um tenente-coronel, que era o chefe do pessoal, certo? Era até da minha turma, não vou falar também o nome, certo? Mas que tinha uma visão de complicar as coisas. Então você chegava para ele e falava assim: eu estou com a família em Rio Preto, tá, eu preciso ir para Rio Preto. Ele você quer ir para São José do Rio Preto? Tá bom. Ele mandava para São José dos Campos. O outro queria ir para Prudente, ele mandava para Araçatuba, só para dizer que ele tinha autoridade para isso. E aí começou a refletir no comando. Eu começava a receber reclamações.
o comandante também. Aí eu cheguei para o Sampaio e falei assim: Sampaio, a situação está assim, assim. Aí Sampaio virou para mim: problema seu. Subcomandante. Certo, vê o que você faz. Então, desci na sala desse tenente-coronel. Falei assim: olha, a situação é o seguinte: a política do comando e do subcomandante é essa. Na medida que você puder atender ao interesse do pessoal, vamos atender, pô. Certo? Não tem por que ficar complicando a vida deles se a gente pode atender. Se não for possível, nós vamos explicar por que não é possível. Mas não fazer essa coisa. Então a nossa política é essa. Ele falou assim: mas a minha não. Eu falei: tá bom, se a sua não é, você tem duas opções. Você tem mais de 30 anos, você pode passar para a reserva, e você tem até 5 horas da tarde para esse documento estar na minha mão, ou amanhã você está comandando um batalhão de polícia. Você pode escolher. Certo? E fui embora. Antes das 5 dava um requerimento dele passando para a reserva. Aí, como eu precisava reorganizar a diretoria de pessoal, aí o Sampaio me tirou da finança e eu fui para o DRH. Certo? Então aí quem ficava bravo eram os comandantes de GB, porque eu... Aí estava o subcomandante vendo a política de pessoal diretamente. E que sim, eu não... Tem gente que fala assim: o subcomandante é muito bonzinho, atende qualquer... Não. Eu atendo desde que seja uma coisa razoável. Então, chegou um sargento que tinha acabado da escola de sargento, era de Marília, eu conhecia ele desde soldado, conhecia a mulher dele, conhecia os filhos dele, conhecia tudo. Eu sabia que peça que eu estava lidando. E estava quase chorando que estava com problema com a família, com a coisa e tal, e não ia para a cidade. E não ia tão já, fosse para Marília. E era o comandante do GB, era o Odilon. Porque o Odilon também era meio rígido nas coisas. Certo? Aí eu escutei a história do sargento e achei razoável que ele fosse atendido pela qualidade do profissional que era e tudo mais. Certo? Eu falei: então você quer ir para Marília? Eu falei: eu quero. Então vai. Ele falou: assim? Vamos. Você não sabe onde que é a rodoviária? Eu sei. Então vai lá, pega o ônibus e vai para Marília. Certo? Vai lá e se apresenta lá para... Mas comandante, e documento e coisa? Isso é problema meu, não é seu. Você vai lá. Você vai lá, pega o ônibus e vai. Se tem coisa para pegar no quartel, vai lá. Se apresenta para o comandante e fala que você está indo. Que por ordem minha você está indo para Marília. Certo? Aí quando se dá papelada depois. Comandante, é interessante, né? Para o senhor trazer a sua visão aí do que foi esse subcomando, foi uma coisa um pouco diferente, muito interessante. E a gente começa a pensar, né, em muitas coisas que aconteceram em decorrência, né, da história. A gente não chega nesse momento porque simplesmente aconteceu. Né? Claro, tem toda uma história. E a gente começa a ver esse lado que eu acho muito importante, né, do Corpo de Bombeiros, que é o lado humano, né? Que é uma coisa, a gente há muito tempo a gente tem a noção, né, comandante, de que a coisa mais importante de toda a estrutura do Corpo de Bombeiros são as pessoas, né? São os homens e mulheres que aqui estão. Eu li recentemente, não faz muito tempo, uma questão sobre liderança. Certo? E foi uma coisa que eu gravei, e depois eu me analisei, eu vi que eu era mais líder do que eu pensava. Porque a coisa do líder diz exatamente o seguinte: o líder não se preocupa com os objetivos. O líder se preocupa com as pessoas. As pessoas levam aos objetivos. Então, se você administrar bem as pessoas e tiver uma liderança em cima dela, você não precisa se preocupar com os objetivos. Elas vão chegar lá. Porque os teus liderados vão te levar para lá. Interessantíssimo, gostei muito. É verdade. E outro, um lance que eu fiquei pensando depois, de fato, teve uma ocasião, uma disputa de bomba-ar no estado, certo? Então todos os GIs, que na época era GIs, não era GB,
treinava uma equipe que ia disputar o Bomba Armada. Na sua época de subcomando. Não, na Anterior. época de Marília. Eu estava em Marília, certo. E por acaso, o Silmaro estava morando em Campinas, que ele tinha arrumado, ele não tinha entrado ainda na coisa, ele trabalhava na área de eletrônica, numa empresa aqui em Campinas. E eu vim passar um fim de semana na casa dele e chegou no domingo cedo, eu falei, pô, peguei minha mochilinha de futebol, falei, no quartel de bombeiro aqui, não na sede, mas lá no bairro que ele estava, deve ter um joguinho de domingo cedo no quartel, pô. Peguei e fui para lá. Fui lá, me apresentei pro sargento, falei, tá, tem um jogo aí? Tem um joguinho aí? Ah, não, o comandante proibiu o jogo. Por quê? Não, enquanto tiver que treinar para esse coisa de bomba armar, não tem jogo. Não tem jogo. Certo? Bom, pessoal que gosta de jogar bola, e você proíbe o cara de jogar para treinar isso aí, você acha que ele vai treinar com boa vontade? Vai nada. Não vai nada, certo? Então, lá em Marília, não proibi nada, não. Eu só falei, ó, vocês precisam ganhar esse negócio. E ganharam. Jogando bola. Liderança. Jogando bola. Jogando bola. Certo. E outra vez que eu tomei uma atitude dessa, como aspirante, comandante-geral, e eu já estava no Bombeiro, Campinas, e o comandante-geral iria no 8º Batalhão, que seria a formatura da Escola de Cabo. E como eu viria o comandante-geral, o bombeiro tinha que colocar um pelotão para desfilar. Certo. Um mês antes, o Tolosa, não sei se era capitão, se já era major, não, é capitão, chegou para mim e falou, me deu uma relação do bombeiro, falou assim, ó, isso é um pelotão que você precisa treinar. Para desfilar. Certo, para daqui 30 dias desfilar lá no 8º Batalhão. Falei, perfeitamente, comandante, pode deixar. Aí peguei a relação, chamei o sargento que estava lá, falei, reúne esse pessoal todo aí, coisa que nós vamos treinar para coisa. E cheguei e botei em forma, certo? E falei, ó, nós temos a missão de, daqui a 30 dias, representar o Corpo de Bombeiro numa solenidade que vai estar presidida pelo comandante-geral, certo? Então nós temos que ir lá e desfilar. Todos vocês aqui já passaram por escola de soldado, escola de cabo, escola de sargento, então sabe que bumbo é no pé direito e sabe a posição em forma, certo? Então eu acho que nós não precisamos de muito treinamento para chegar, para desfilar bem. Nós só precisamos de vergonha na cara, certo? O sargento Aides que está aqui, ele vai dar 5 minutos para vocês lembrar qual é que é o pé direito, qual é que é o pé esquerdo, tal, e daqui 30 dias nós nos reunimos e vamos desfilar lá, tá bom? Tá bom, não treinei nada, certo? Bom, resumindo, o comandante já mandou elogiar o pelotão de bombeiro, o que passou melhor lá. Liderança. Certo. Então você conquista os objetivos, você administrando bem as pessoas. Sem dúvida. Certo, senão você não atinge. Comandante, a gente tem um formato padrão aqui de duração, nós já estamos chegando nele. Não parece, né? Não, eu falei, quando ela me ligou, eu falei, pô, mas 30 anos você vai me dar uma hora e pouco? Assim, mas sabe por quê, comandante? Porque certamente, né, o senhor vai voltar, a gente vai começar a fazer um formato daqui a pouco, que é a mesa com pessoas da mesma época, porque enriquece, né? Enriquece, um lembra de outro, lembra de outra coisa. Então o senhor pode ter certeza que o senhor vai voltar aqui. Mas antes de encerrar e passar a palavra para o senhor se despedir e fazer suas considerações, só lembrar, né, o senhor tem a felicidade aí de ser de uma família que está na 4ª geração, não é isso? No Corpo de Bombeiros. Quando era o pai do senhor, é a 5ª, né? Errei a conta? Não, meu pai não foi bombeiro. Foi policial militar, sim. Mas você pode jogar mais uma, porque meu avô paterno era carabineiro na Espanha. Olha, então tem mais um. Era da cavalaria da Força Nacional da Espanha. E que, como bom espanhol, era teimoso. E ele, como sendo da cavalaria,
ele dava policiamento a cavalo. E teve uma doença nos cavalos na Espanha que pegou um grande número e não tinha cavalos para dar policiamento. E queriam escalar meu avô para dar policiamento a pé. A pé não! A pé não foi. E pediu baixa, pegou a família e veio para o Brasil. Brasil. Puxa vida. E aí aqui, senhor, nós temos o senhor, os seus dois filhos, o Fábio e o fugiu o nome? Silmar. O Silmar e Fábio. Trabalhei com os dois, na verdade. Fábio mais tempo lá na Escola Superior de Bombeiros. O Neto, que se formou no CBO na minha época de comandante lá ainda. E eu deixo aí a palavra para o senhor falando qual o sentimento do senhor pela sua experiência e do legado que o senhor deixou para o Corpo de Bombeiros. Olha, a coisa mais gratificante que a gente tem, que você também, que a maioria dos bombeiros tem, certo? É que a gente vê muito profissional chegar no fim da carreira, certo? E ficar lamentando de ter seguido aquela carreira, certo? Então, a coisa que eu posso dizer que representa mais essa alegria de ter sido bombeiro é que se eu tivesse que começar, eu começaria de novo da mesma maneira. Que, é claro que mudando umas besteiras que a gente faz, certo? Que depois da experiência nos indica que é besteira, mas é muito gratificante você ter participado de uma corporação que sempre tem a opinião pública a seu favor, certo? Eu, às vezes, até a gente é chamado muitas vezes para fazer palestra em Rotary, Lions e tudo mais, certo? E muitas vezes falavam na apresentação, querendo elevar o palestrante, ele pertence à Polícia Militar, mas ele trabalha no Corpo de Bombeiro, que é um pessoal mais diferenciado, não sei o quê. Aí eu, quando eu ia falar, falei assim, olha, eu discordo dessa conotação de que o pessoal do bombeiro seja diferenciado da Polícia Militar. E aí eu sou obrigado a contar uma historinha, mas Claro. quando ocorreu a reorganização das polícias militares, que nós deixamos de ser BB para virar GB, GI, certo? Isso foi em 75, logo após essa entrevista que você fez aqui, logo após o Joelma. Então, o que houve foi um crescimento do efetivo do bombeiro e que foi tirado muita gente do policiamento para ir para o bombeiro. Então, eu, tenente, que o meu destacamento estava virando sub-GB, eu recebi, assim, de uma vez só, 125 polícias para vir para o bombeiro, para distribuir em Rio Preto, Catanduva e Barretos. Certo? Então eram tudo Policiais. Se você é comandante da polícia e recebe ordem para apresentar 20, 30 polícias, quem é que você manda para mim? Só os problemáticos. Então eu recebi 125 problemas. 125 probleminhas lá de coisa. Olha, não passou 6 meses, eu tinha uma tropa maravilhosa. Certo? Então eu falei, E o homem é o mesmo, né? o homem é o mesmo. Então eu explicava o seguinte: o que é diferente é a sociedade e a atividade que nós fazemos. Quando eu vou numa ocorrência de bombeiro, normalmente eu agrado todo mundo. Quando eu vou numa ocorrência policial, vai para reprimir, vai para prender, vai para multar. Certo, sempre que tem uma desavença social, tem um lado que vai ficar satisfeito com a minha atuação. E o outro não. Certo? Então, o que muda, né, com relação ao homem é isso aqui. É aquilo que nós fazemos. Certo? E a resposta que nós damos, certo? Como eu falei lá embaixo, assim, o sujeito liga para o quartel, o telefonista não sabe o que fazer. Eu sorte que eu estava no quartel e falei assim, tem um cidadão que caiu a dentadura dele. Ele foi lavar o rosto na beira do poço e a dentadura caiu dentro do poço. Certo? Nós vamos atender? Eu falei, claro que vamos. Para esse cidadão que mora na periferia, não tem água encanada, vai na beira do poço, ele comprar uma dentadura é mais difícil do que um cidadão que o carro cai no rio e eu vou tirar o carro do cara.
certo? Porque normalmente o carro está no seguro, está não sei o quê, ele não vai ter muito prejuízo. Esse sujeito que perdeu a dentadura, ele não vai ter condições de fazer outra. Então vamos lá tirar a dentadura. E vamos lá. Foi um poço de água. Devolveu o sorriso para deixar uma pessoa. Ele saiu agradecido pela coisa. Eu costumo dizer o seguinte, comandante, a ocorrência mais importante da nossa vida, muitas vezes não é aquela que foi filmada, não é aquela que foi documentada, mas é aquela que a gente atende no anonimato e que modifica a vida de alguém. E o senhor está dando uma declaração aqui que, olha, cai com uma luva nesse pensamento que eu acho que é o que é a nossa vida de bombeiro. Não, então isso, quer dizer, isso que faz com que você chegue no fim da carreira e na coisa. E não é que nós, na realidade, na nossa atividade de bombeiro, você não para. Eu moro num prédio, tem uma esquina meio conturbada, e de vez em quando, pelo barulho, eu sei o que está acontecendo. E eu desço e vou na esquina lá, não tem dúvida, eu vou lá e tenho que pelo menos intervir com alguma coisa. Intervir. Sorte que eu moro a uns 5 quarteirões do posto de bombeiro lá de Piracicaba. Mas é gratificante você fazer uma coisa que você... quando o sujeito fala assim, eu trabalhei durante tanto... Eu não sinto que eu trabalhei. Certo? Porque não era... Você, quando você faz aquilo que você gosta, você não sente que é trabalho. Acho que todos nós temos essa... todo bombeiro tem essa sensação. Tanto que também aprendi em Rio Preto. Eu estava no centro da cidade, teve uma batida, teve uma coisa, tinha um policial, certo? E teve a coisa, e eu, como policial que sou, fui lá para ver. O polícia, de fininho, se mandou. Então, quer dizer, eu não posso ver uma ocorrência. A minha casa, meu apartamento tem um problema que ele é a saída do... Então, todo dia acidente passa debaixo da janela. Eu tenho que ir lá olhar para ver onde que vai indo. Se eu vejo fumaça, onde que ele está indo. A gente não perde isso. Você não perde essa vontade de ver se não estão precisando de você. Fantástico. Então, é isso que mostra mais a nossa alegria de ter pertencido a essa corporação. Que fantástico. Comandante, olha, muito obrigado pela sua presença, ter aceito o nosso convite, ter viajado lá de Piracicaba para atender o nosso pedido. Eu tenho certeza que as suas colocações, as suas memórias, as suas lembranças vão enriquecer ainda mais as informações que nós estamos ajudando a perpetuar, deixando eternizada aí na nuvem nesse nosso bate-papo. Muito obrigado, espero ter o senhor aqui outras oportunidades para relembrar histórias e histórias do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado. Sempre às ordens. E esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Não se esqueçam, inscrevam-se em nosso canal, deem o like e acompanhem a nossa programação, o nosso conteúdo, toda segunda e quinta-feira. Muito obrigado, até a próxima.